Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre o encontro entre o Lula e o Trump, que, segundo estão dizendo, vai acontecer nesse domingo, dia 26. Domingo, dia 26, vai ser o encontro do Lula com o Trump lá na Indonésia, na Malásia, sei lá, lá no Oriente, onde eles estão nesse momento. O Lula já está lá, o Trump deve chegar daqui a pouco para participar de uma cúpula por lá, né? Aqui, ó. Só que o Lula continua provocando o Trump, né? E eu não sei se isso vai dar muito bom, não, né? Assim, que pode acontecer o encontro, pode acontecer o encontro, não estou descartando isso, não. Mas a chance de ter algum sucesso nessa história me parece muito pouco provável. Vamos entender o que a gente tem aqui nessa informação. Essa notícia foi sugerida por concurseiro que adora o Peter. Bom dia, boa tarde, boa noite e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, lá na Indonésia, o Lula critica o protecionismo às vésperas do encontro com Trump e diz que disputará quarto mandato. Mas isso daí não é novidade nenhuma, que ele vai disputar o quarto mandato. Todo mundo sabia que ele ia tentar mesmo, até porque a esquerda não tem outro nome, não tem ninguém que possa fazer, que seja uma alternativa ao Lula, né? Então que ele iria disputar ano que vem, ninguém tinha dúvida. Agora, o Lula voltou a criticar o protecionismo, criticando o Trump na Malásia, né? Isso depois do Trump ter feito essa postagem aqui na Trump Social, olha só. Os pecuaristas, que eu amo, né, não entendem que a única razão que eles estão indo tão bem pela primeira vez em muitas décadas é porque eu coloquei tarifas no gado que vem nos Estados Unidos, incluindo 50% de tarifas no Brasil. Se não fosse por mim, eles não estariam se dando tão bem agora como estavam nos últimos 20 anos. Terrível. Seria muito bom que eles entendessem isso, mas agora eles têm que abaixar os preços, porque o consumidor é um grande fator no meu modo de pensar e coisa e tal, né? O que aconteceu isso daí? É justamente porque o Trump facilitou o comércio com a Argentina. Então, os pecuaristas lá dos Estados Unidos reclamaram com o Trump, porque o Trump facilitou a importação de carne da Argentina para ajudar a Argentina, e aí os pecuaristas reclamaram e falaram, não, mas olha só, eu ajudei vocês a tirar 50%, a botar 50% de tarifas no Brasil, né? Então, no final das contas, o que o Trump está fazendo é transferindo a compra de carne dos Estados Unidos do Brasil para a Argentina. Isso é muito bom para a Argentina, isso é muito ruim para o Brasil. E lá para os Estados Unidos meio que não faz diferença. Os pecuaristas vão continuar tendo concorrência de alguém de fora, no caso a Argentina, e ainda vão ter a questão do preço. Bom, o preço é independente, né? Não é o pecuarista que define o preço, isso daí o Trump colocou aqui sem nenhum sentido, né? Então tá o Lula aqui criticando o Trump criticando o Lula. Vai ter um encontro? Bom, o pessoal diz que vai ter. Tá aqui, ó. Governo dos Estados Unidos e do Brasil acertam um encontro entre Lula e Trump no domingo. Então, no domingo, dia 26, aqui, ó, vai ser justamente um encontro aqui no Brasil, né? O horário estimado da abertura da reunião é às 10 horas da manhã, que corresponde às 23 horas de sábado no Brasil. Então, isso seria depois dessa história, seria então, provavelmente a gente vai ver isso aqui na manhã do dia 27, na segunda-feira. O encontro vai acontecer no domingo lá, mas, né, você sabe, por causa do fuso horário, aqui no Brasil já vai ser amanhã da segunda-feira, né? Segundo diz aqui o Platô BR, o encontro de Lula com Trump já tem até a hora marcada. Governos do Brasil e dos Estados Unidos não confirmaram oficialmente o encontro, mas estaria tudo acertado para que o encontro aconteça no próximo domingo em Kuala Lumpur. E segundo eles estão dizendo aqui, está tudo acertado para que a reunião ocorra às 18 horas em Kuala Lumpur, no próximo dia 26, aí seria 7 horas da manhã no horário de Brasília, 7 horas da manhã do dia 27, da segunda-feira, né, do dia seguinte. Então, as mesmas fontes fazem uma ressalva, porém, como o Trump costuma fazer alterações de agenda de última hora, só mesmo no dia será possível ter plena certeza de que o encontro combinado pelos dois, quando se viram na ONU em Nova York, de fato irá acontecer, né? Tanto as autoridades brasileiras quanto americanas estão otimistas do lado da Casa Branca. A expectativa é alta em relação ao resultado dessa reunião, a primeira bilateral entre os dois presidentes desde que assumiram seus mandatos, né? O mesmo ocorre no Palácio do Planalto. Entre os assuntos da conversa estarão, evidentemente, o tarifaço do Trump e as sanções aplicadas às autoridades no Brasil, como o ministro Alexandre de Moraes, né? Será
que vai ser o resultado que o pessoal aqui espera? Bom, eu não sei se vai ser o resultado que eles esperam ou não, tá? Mas que vai ter reunião, provavelmente vai ter, né? Como eu falei, o Trump nunca se negou a negociar com o Lula, nunca foi esse o problema. E, aliás, muita gente fala assim, não, porque o Lula conseguiu vencer o bloqueio do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo. Eles nunca botaram bloqueio nenhum. A questão é que tem que negociar com o Trump. Pô. E o que o Trump vai falar com o Lula, aí é outra história, né? Porque tudo legal que o Lula vai querer diminuir as tarifas, e é lógico que ele vai querer, ele tem o direito de querer diminuir as tarifas, né? E também está dizendo aqui que ele quer que tire as sanções da Lei Magnitsky ao Alexandre de Moraes. Né? Agora, quais serão as condições colocadas pelo Trump para isso? É que a gente tem que ver, né? Como eu falei, o Brasil vai ter que ceder alguma coisa. Não tem negociação que só um lado cede. Não existe isso, né? E aí você tem algumas informações novas dessa história, né? Segundo diz aqui o Ricardo Roveran, de acordo com uma fonte, o Mauro Vieira rifou o Moraes nos Estados Unidos. Segundo ele está dizendo aqui, na reunião que teve entre o Mauro Vieira e o Marco Rubio, simplesmente eles disseram que nós também não sofremos na mão dele, não interessa, a questão do Alexandre de Moraes deixa para lá, a gente não tem nada a ver com isso, né? Ou seja, ele quer negociar a parte da coisa sem envolver a parte do Alexandre de Moraes. Essa tentativa de tirar a Magnitsky do Alexandre de Moraes, meio que o governo Lula não está preocupado, né? Agora, é o que falam, né? O Trump está querendo a decisão que acabe com a questão do Bolsonaro. Acabe com esse processo absurdo que persegue o Bolsonaro sem nenhum motivo, né? Isso pode acontecer, é o que eu falo, né? O Lula gosta de dizer que não, que a gente não pode interferir no judiciário. Mas, na verdade, pode fazer anistia, pô. É só aprovar a anistia e acabou, não tem o que dizer, não é questão de interferir no judiciário. O judiciário pode fazer a coisa dele lá, se aprovar a anistia, libera o Bolsonaro e resolve o problema do mesmo jeito, né? Então, vamos ver o que vai ser essa negociação aí, né? Bom, segundo a porta-voz da Casa Branca, não tem nenhuma agenda do presidente Lula com o Trump marcada, tá? Mas isso não quer dizer que não tenha sido marcada, tá? Lembra, essas reuniões bilaterais e coisa assim, muita coisa fica em aberto e é só acertado lá na hora. Então, pode ser realmente, como eles estão dizendo aqui, que exista a reunião no dia 26 à noite, que vai ser dia 27 de manhã aqui, entre os dois. Não sabemos se vai ter isso daí, né? A questão é o que esperar do resultado dessa história. O mais engraçado é esse vídeo do Valdo Cruz falando que, segundo a apuração do comentarista, o presidente brasileiro acredita que Trump está totalmente convencido que embarcou numa furada ao dar ouvidos a Marco Rubio em questões passadas por Eduardo Bolsonaro e Paulo Figueiredo, porque eu vou falar com ele, eu vou convencer o Trump de que não tem que fazer isso não, que o Marco Rubio está errado, que o Eduardo Bolsonaro está errado, e que o Paulo Figueiredo está errado, e que nós que estamos certo, que o Bolsonaro tentou dar um golpe, não sei o que lá. Eu acho que esse pessoal, eles estão tão desesperados, cara, que eles não sabem o que fazer. Aí saem com essa, né? Pode ser, cara, pode ser, mas eu não acho, não. Não acho provável isso, não. Vamos ver o que vai sair o resultado dessa reunião do Lula lá com o Trump. Então, assim, oficialmente marcado, não tem nada marcado oficialmente, mas pode ser que eles se encontrem, de fato, no dia 26 à noite, lá em Kuala Lumpur, na Malásia, e vamos ver o que vai sair disso daí. Vamos ver o que o Lula vai entregar para o Trump, porque se não entregar nada, meu amigo, se não ceder em nada na questão do Bolsonaro e na questão da censura, acho pouco provável que tenha alguma mudança em relação a tarifas, hein? Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.